Bom, olá para você que está estudando Cálculo 3. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre o método da variação de parâmetros na resolução de EDOs não homogêneas. Só que nesse caso eu não vou resolver um exemplo, eu vou falar um pouco sobre a parte teórica, sobre o processo que acontece para a gente chegar à solução complementar, à solução particular e, consequentemente, à solução geral de um EDO não homogênea utilizando esse método, o método da variação de parâmetros. Então, em geral, esse método ele vale para equações diferenciais ordinárias de ordem n. Então, vou escrever aqui que ele vale para EDOs do tipo derivada enésima de n mais um polinômio, que aqui eu vou denotar com Pn menos 1x, vezes a derivada de ordem n menos 1 de y, assim sucessivamente, mais P1 mais um polinômio em x vezes derivada de y, mais P0x vezes y, isso igual a f de x. Bem, essa aqui é a cara de uma EDO não homogênea. Claro, se eu tiver aqui a f de x diferente de zero, ela vai ser uma EDO não homogênea de ordem n. Então, nesse caso, como é que a gente utiliza o método da variação de parâmetros? A gente segue o roteiro. E os passos desse roteiro são os seguintes. O primeiro passo é a determinação da minha solução complementar, ou seja, a solução da minha EDO não homogênea associada, que é obtida ao trocarmos aqui nessa EDO de ordem n a minha f de x por zero. Então, essa é a minha EDO homogênea associada e a solução dela é exatamente a minha solução complementar. Nesse caso aqui, eu tenho uma equação de ordem n, eu vou encontrar n soluções linearmente independentes, portanto, aqui a minha solução complementar vai ter a forma C1y1 mais, vai embora até Cn yn, sendo cada um desses yis, y1, y2 até yn, soluções linearmente independentes da minha equação de ordem n. Então, o segundo passo desse método é exatamente a proposição da minha candidata solução particular, que vai ser a seguinte: sendo y1, yn, até yn, né, as soluções linearmente independentes, a minha solução particular ela vai ter a seguinte cara: o 1y1 mais até o nyn, sendo que cada uma dessas minhas u's vai ser uma função de x. Então está aqui a cara da minha solução particular. E aí então o meu terceiro passo vai ser exatamente obter um 1 até o n. Então a brincadeira aqui no método da variação de parâmetros é encontrar essas soluções, o 1, o n, que fazem parte da minha combinação que gera a minha solução particular. E assim eu vou acabar conseguindo encontrar a minha solução geral da EDO. Bom, eu vou explicitar os passos de EDOs utilizados, né, nas equações diferenciais ordinárias de ordem 2. Bom, para começar, qual é a cara das EDOs de ordem 2? Seguindo aqui o que eu fiz anteriormente, então essas EDOs vão ter a seguinte cara: y2 mais um polinômio, que aqui eu vou chamar de p de x, vezes y' mais um outro polinômio, que eu vou chamar de q de x, vezes y, igual a f de x, sendo que essa f de x ela não é identicamente nula. Muito bem, aqui é a cara da minha equação. E os passos, então, neste caso, vão ser exatamente os passos que eu fiz aqui, que eu detalhei aqui em cima, adaptados, porque eu vou ter aqui a minha ordem 2. Então, meu primeiro passo é determinar a minha solução complementar, que aqui vai ser uma combinação de duas soluções, já que eu tenho uma EDO de ordem 2. Então,
essa aqui vai ser a cara da minha solução complementar, sendo y1 e y2 soluções linearmente independentes da minha EDO homogênea associada, ou seja, desse carinha aqui igual a zero. Muito bem. O segundo passo, então, vai ser dar a cara da minha solução particular, que nesse caso vai ser U1 y1 mais U2 y2, sendo que o 1 e o 2 são funções em x desconhecidas até aqui. E aí, então, meu último passo vai ser obter o 1 e o 2. São as minhas funções desconhecidas que eu vou tentar determinar agora. Bom, como a gente já propôs aqui a cara da minha solução particular, bom, se a solução ela tem que satisfazer a equação. E se na equação eu tenho aqui derivadas de segunda ordem e de primeira ordem, o que a gente faz? A gente determina então as derivadas de primeira e de segunda ordem da minha candidata à solução particular. Logo eu vou escrever aqui a minha yp', que eu encontro simplesmente derivando aqui, lembrando que tanto o 1 quanto o y1 são funções de x, então a gente vai utilizar aqui a regra do produto, que nos dá o seguinte resultado. Eu vou ter aqui a derivada da primeira, o 1' y1, mais, eu vou dar um espacinho aqui, vocês vão entender daqui a pouquinho por quê, mais o 1 y1'. Regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda função. E aqui eu vou derivar esse carinha aqui. Logo eu vou ter o 2' y2 mais o 2 y2'. Bom, essa aqui é a minha primeira derivada. E aqui eu já vou fazer um passo importante, uma sacada bem interessante, que é a seguinte: igualar essa primeira parte, por isso que eu fiz aquela jogadinha agora há pouco, eu igualo essa primeira parte aqui a zero. Primeiro, para não fazer com que as derivadas em u e u2 cresçam tanto, já que a gente não sabe qual é a cara dessas funções de u1 e u2. Então, também por isso que a gente impõe essa primeira restrição. O segundo motivo é porque essa restrição ela se faz muito importante mais lá para frente no nosso processo. Bom, então, primeira restrição já é essa. E aí eu calculo a segunda derivada. Vou poder substituir aqui na minha equação. Bom, se eu já considerei isso aqui a zero, eu vou esquecer dessa parte e vou derivar somente essa expressão. E aí, de novo, eu utilizo a regra do produto e encontro o 1' y1' mais o 1 y1 duas linhas mais o 2' y2' mais o 2' y2 duas linhas. Eu utilizei a regra do produto aqui, ok? Bom, aqui é o 2 y2 duas linhas. Tá tudo certo? Acredito eu que tá tudo certo. Bom, se esse meu yp, se essa minha função yp é solução, então ela satisfaz a minha equação. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou substituir as minhas derivadas, yp e as suas derivadas, na minha equação e vamos ver o que acontece. Bom, aqui eu vou ter y2', ou seja, essa expressão toda aqui. Então, logo, obtemos o 1' y1' mais o 2' y2' mais o 1 y1 duas linhas mais o 2 y2 duas linhas mais a minha p de x, que eu vou chamar de p para facilitar a minha vida por questões de notação, p vezes y'. Quem é y'? No meu caso, yp' é esse carinha aqui. O 1 y1' mais o 2 y2' mais, aqui então, mas que
y. Bom, quem é y? É isso aqui. O 1, y1, mais o 2, y2. Isso aqui é igual a minha f de x. E agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar em evidência a minha U1 e a minha U2 e vocês vão ver o que vai acontecer. Bom, colocando o 1 em evidência, eu vou encontrar o 1, vou encontrar aqui, vou ver, né, quem é que tem o 1. Eu tenho aqui y1, duas linhas, mais aqui eu tenho py1, linha, que é daqui. Ó, esses três aqui, esse e esse tem o 1. Né? Então aqui falta escrever mais que y1 mais, a vez de colocar agora o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, quem é que tem o 2? Esse aqui, aqui e aqui. E esses caras são y2, duas linhas daqui, mais py2, linha, mais qy2. Isso mais, tem mais uns carinhas que sobraram, que são esses dois aqui. Mais o 1, linha, y1, linha, mais o 2, linha, y2, linha. Isso aqui é igual a f de x. Só que o que vai acontecer? Bom, y1 e y2, eles são soluções da minha EDO homogênea não associada. Logo, isso aqui, y' mais py, y duas linhas, mais py' mais qy1, vai ser zero. A mesma coisa vai acontecer aqui, porque y2 é solução. Logo, isso aqui também vai ser zero. E o que vai sobrar? Essa condição aqui. E é daí que surge um sisteminha que é muito conhecido nessa parte desse método. E esse sistema ele vai exatamente englobar as duas condições que nós impusemos ou que nós encontramos aqui, que são as seguintes: o 1' y1 mais o 2' y2 igual a zero, que foi daqui que a gente impôs, e aqui que a gente encontrou que 1' mais y' mais o 2' y2' igual a f de x. Repara que esse sistema, eu posso ver esse sistema como um sistema de duas equações com duas incógnitas. Por quê? A U1 e a U2 são funções que a gente não conhece, são as nossas incógnitas. Enquanto que y1 e y2 são funções que a gente já conhece, que a gente encontrou aqui na minha solução complementar. Então, esse y1 e esse y2 eles podem ser vistos, né, como coeficientes da minha equação. E aí, para determinar a minha solução, que nesse caso aqui significa saber quais são as minhas incógnitas, o método mais conveniente é exatamente a regra de Cramer. O que diz a regra de Cramer? Bom, que as duas soluções elas podem ser encontradas por meio de determinantes. Que determinantes são esses? Aqui no caso, a minha primeira incógnita ela vai ser o determinante de uma matriz, na qual a minha primeira coluna vai ser constituída pelos valores que estão à direita da minha equação, pelos meus coeficientes dependentes, digamos assim, que são 0 e f de x. E aqui, a minha segunda coluna é a segunda coluna dos coeficientes das que estão acompanhando as incógnitas. Que aqui, nesse caso, é y2, a coluna, né? É y2, y2'. Esse determinante eu divido por um outro determinante, que é exatamente o determinante dos meus coeficientes, que nesse caso são y1, y2, y', y2'. Só que, repara, vou escrever aqui do lado. Esse determinante, ele é bem conhecido, ou pelo menos devia ser, porque ele é exatamente o Wronskiano. Ele é o Wronskiano das minhas funções y1 e y2, pela definição.
E aqui eu obtenho algo muito importante, porque esse determinante ele vai ser diferente de zero. Por que ele é diferente de zero? Porque essas funções são as minhas soluções encontradas e eu sei que elas são LI. Da teoria, eu tenho que se essas duas soluções são LI, se essas duas funções são LI, então o Wronskiano delas ele é diferente de zero. E por que isso é importante? Porque eu divido esse primeiro determinante pelo Wronskiano. Né, que esse determinante aqui de baixo, que é o determinante dos coeficientes, coincide com o Wronskiano, e o Wronskiano ele é diferente de zero. Então eu posso fazer essa divisão sem problemas e assim eu posso determinar a minha primeira solução, minha primeira função, que é o 1. E aqui, a U2, de acordo com a regra de Cramer, a U2', né, que é a minha incógnita, ela é exatamente um determinante no qual a minha segunda coluna vai ser a coluna dos termos independentes e a minha primeira coluna é a coluna dos coeficientes que acompanham aqui o 1, na minha primeira coluna do sistema. E aqui eu divido também esse determinante exatamente pelo Wronskiano. E aí eu vou ter solucionado o meu problema, quase solucionado o meu problema, porque assim, como eu sei todas essas funções que estão aqui nessas minhas divisões, eu vou conseguir determinar o U1' e o U2'. Mas assim, eu consigo determinar então o U1 e o U2, que são as funções que eu quero encontrar. Fazendo o quê? Simplesmente integrando o 1, integrando o 2 em x, e aí eu encontro então as minhas soluções. Só para encerrar, acho que tem um espacinho aqui bem curtinho. No caso de equações de ordem 3, que eu tenho equações do tipo y3' mais p, uma função de x, que eu vou denotar como p, y2' mais q, y' mais ry igual a f de x, o esquema é o mesmo, os espaços são os mesmos. Então eu vou determinar uma solução complementar, que nesse caso vai ser uma combinação de três funções linearmente independentes. E aí a minha candidata à solução particular, ela vai ser então o 1y1 mais o 2y2 mais o 3y3, sendo y1, y2 e y3 soluções linearmente independentes da minha equação diferencial homogênea associada. E aí, o meu sisteminha que eu vou encontrar, da mesma forma que eu procedi aqui no caso da ordem 2, vai ser o sistema U1 linha y1 mais o 2' y2 mais o 3' y3 igual a 0. Aqui eu vou ter o 1' y' mais o 2' y2' mais o 3' y3' igual a 0. E o último aqui vai ser o 1' y2' mais o 2' y2, duas linhas, mais o 3' y3, duas linhas, igual a f de x, que é a que aparece aqui na minha equação. E aí eu vou encontrar as soluções da mesma forma que eu encontrei no caso igual a 2. A dificuldade é que aqui o meu sistema vai ser 3 por 3, exatamente porque a ordem é 3. Mas como vocês puderam reparar, o esquema é exatamente o mesmo para determinar essas soluções. Então, esse aqui é um resumo do método da variação de parâmetros. Então, valeu, gente, e até a próxima.